Boa tarde a todos, eu agradeço o convite em uma situação tão desconfortável para todos nós enquanto seres humanos, enquanto sociedade. É estarrecedor nós nos depararmos com uma cena como essa. Essa temática da violência entre jovens, principalmente em contexto de escola, vem sido estudada há muito tempo. O último levantamento do ano passado já apontava que essa realidade pós-pandêmica ela está apresentando um índice maior de violência entre os estudantes, tanto do ensino fundamental 2, que é o caso do agressor, da professora Elizabeth, também de estudantes do ensino médio. Há 10 anos atrás, esse indício já era trazido para nós. A OCDE, que investiga a educação no mundo, constatou que no Brasil já se chegava ao topo, era o país em que mais se observava violência de estudantes contra professores nesse contexto. Quase 13% dos professores relatavam que sofreu algum tipo de agressão, isso há 10 anos atrás. As pesquisas mais recentes sobre esse tema, datadas do ano passado, tentando entender um pouco sobre esse ápice de violência entre os estudantes, apontou que os professores têm sentido que esse ambiente escolar ele tem sido também um ambiente de violência entre os estudantes. 7 em cada 10 professores têm relatado que são agredidos ou fisicamente, ou verbalmente, ou pelos pais, ou pelos alunos nesse decorrer. Então, essa é uma temática que vem alcançando uma escalada, infelizmente, no nosso país e no mundo afora. Professor, boa tarde. A gente viu na reportagem que o aluno, inclusive, tinha um histórico, né, de violência no colégio anterior, inclusive com o registro de um boletim de ocorrência. Ou seja, o ambiente escolar, ele conseguiu identificar que o aluno era agressivo. Mas falta, nesse caso, um protocolo de ação, por exemplo, porque ninguém agiu diante de uma evidência que estava ali na frente de todo mundo. Sim, acho que no retorno agora para as aulas no regime presencial, nós tivemos poucas intervenções, uma política pública mais dirigida, voltada para essa questão. Tivemos ali as semanas de acolhimento, o retorno dos estudantes, mas nada que fosse contundente do ponto de vista governamental, pensando que os professores, as escolas, eles estão recebendo indivíduos que vêm de um contexto de desordem ali gerada no seu ambiente doméstico por uma série de questões. Nós acompanhamos aí, todos nós aí que somos atentos a esses assuntos, que durante a pandemia nós tivemos aí um crescimento vertiginoso de violência na esfera doméstica, o ambiente que é um ambiente de socialização para que esse indivíduo ele possa se regular no que diz respeito às suas relações, isso foi tirado dele por bastante tempo e retorna para o colégio, retorna para a escola, jovens que estão em fase de construção desse posicionamento ético, moral, desses relacionamentos éticos e morais completamente desequilibrados. Então, na minha leitura, uma política pública pensando que este problema, em algum momento, ele explodiria de forma drástica, como nós vimos, não previmos isso, né? E porque não faz parte do jeito de fazer escola ou da forma como a educação se constrói, né? Pensar em uma ação dirigida governamental ou até mesmo específica da escola para criar uma dimensão, uma dinâmica de previsão desse tipo de coisa. Isso é muito difícil de acontecer, embora esse aumento dessa escalada de violência e casos pontuais como esses eles estejam cada vez mais escancarados diante de nós. O que nós estamos observando é que essas violências de estudantes, de famílias contra os docentes, contra as equipes técnicas dos colégios, elas estão acontecendo em maior escala, mas isso não ganha espaço midiático, porque ali é uma agressão, atira um objeto contra o professor. O caso da professora Elizabeth é um caso drástico que acabou ceifando a vida de uma professora. O estrago não foi maior porque esse jovem que completamente desordenado, ele estava ali com uma ferramenta que não potencializou essa tragédia ainda mais. E a gente, como o senhor falou, essa questão da família, né? Desestruturada, de repente um ambiente familiar conturbado pode levar a esses comportamentos violentos. O senhor acha também que, de repente, assim, a própria mídia, né, seja redes sociais
hoje, cada vez, YouTube, né, a gente vê que tem muitos, essa Deep Web, né, que tem incitando mesmo a violência. Isso acaba contribuindo, né, para atitudes como essa. Alguma forma que, de repente, os pais podem ajudar, eu não sei, além dessas políticas públicas, mas no ambiente familiar, de repente. Como ajudar um jovem? Existem várias formas de você... Primeiro, a detecção disso, os indícios, a própria matéria nos mostrou ali, né? Um menino que vem já... É como se fosse uma bomba relógio que está fazendo um tic-tac, né? Ele ameaça um professor no outro colégio, ele troca de colégio e logo no início da sua jornada ali ele já tem um conflito, ameaça ali todo mundo. Então, esses sinais, eles precisam ser antecipados por nós. Acho que a primeira coisa que merece a nossa atenção aqui é agirmos de forma proativa ao invés de agirmos de forma reativa. De percebermos esses pequenos sinais, esses pequenos elementos que o estudante, o jovem ali, o adolescente, ele vai nos dando para que nós possamos intervir antes que essa bomba relógio emocional ela exploda, né? Então, aos professores cabe uma reinvenção de não só mais lermos e transmitirmos conteúdos, não só de criarmos uma dinâmica de relacionamentos com os estudantes, mas também de nós começarmos a sermos ledores da dor desses indivíduos. Nada justifica o que foi feito com a professora Elizabeth, mas é uma realidade que se coloca no ambiente educacional hoje, de violência, de falta de tolerância. Nós estamos observando uma realidade como essa no mundo. Guerras estão eclodindo, governos estão intolerantes uns com os outros, e geralmente o jovem ele é um produto do seu tempo. Então, qual é o nosso papel enquanto escola? Como é que a gente consegue antecipar isso? Pensando no cuidado não só do desenvolvimento acadêmico, mas também no cuidado dos afetos. Esses jovens voltam de uma realidade pandêmica com a pressão de terem que alcançar resultados, de terem que passar nas provas, de ingressarem nos vestibulares, mas ele vem um pouco desordenado nas suas questões psicossociais. Qual é o nosso papel? Nosso papel é começarmos a dar atenção a isso. É começarmos a trabalhar os aspectos socioemocionais desses estudantes. É começarmos a olhar para esses estudantes que estão à deriva na realidade humana. Esses estudantes que estão sem propósito de vida e buscam propósitos como esse jovem, que são propósitos execráveis, propósitos abomináveis, porque houve todo um planejamento por parte dele, como nós estamos observando, para ele chegar até a realização desse episódio. Como é que nós conseguimos intervir antes que esse tipo de coisa aconteça, reorientando esse jovem para um caminho que seja para ele um caminho de construção positiva? Então, o que se coloca para nós hoje é o fator psicológico. Ele hoje, no tempo em que a gente vive, por conta das pesquisas que têm mostrado um alto e elevado índice de violência nas escolas, o fator psicológico ele é essencial. A forma de prever esse tipo de explosão, de criar uma dinâmica interventiva, passa necessariamente por cuidar desses afetos, cuidar desse psicológico abalado. A reprodução de violência, muitas vezes, é apenas uma lição que foi aprendida em algum contexto que se manifesta em outras pessoas, como foi esse caso. Então, a gente precisa agir nesse sentido. Fornecermos recursos ao ambiente educacional para que os professores consigam antecipar esse tipo de desordem psíquica, esse tipo de violência aguda provocada pelos estudantes. Professor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no TJ Aparecida. Tem que ser realmente um trabalho muito grande e em conjunto de todos nós, de educação. E ouvir mesmo, né? Perceber esses detalhes. De educação, carinho, atenção e amor realmente, principalmente para construir uma sociedade de muita paz. Professor, muito obrigado. Uma boa semana para você. Boa tarde a todos. Boa tarde.